Bem, Mauro Camargo, hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de conversar com Júlio Campos. Júlio Campos foi governador de Mato Grosso, foi senador da República, foi deputado federal, foi prefeito de Várzea Grande. Eu não me lembro dele deputado estadual. Não foi deputado. Não foi deputado estadual. Não foi deputado estadual. E o Júlio Campos está acabando de chegar aqui, nós já estamos anunciando. Está entrando aqui a verdadeira história política de Mato Grosso, né? E é uma alegria enorme receber aqui Júlio Campos, que vem falar sobre a política atual. Estava dizendo aqui o seguinte: o senhor foi prefeito, governador, deputado federal, senador, prefeito de Várzea Grande, né? E que o senhor não foi deputado estadual, é isso? É verdade. Então, bom dia, Júlio Campos, prazer enorme tê-lo aqui. Não errei no currículo, né? E agora completamente restabelecido, saudável, com uma... Mudou completamente, né? Olha, sabe aonde que eu falei para o Wilson Santos? Eu encontrei com o senhor lá no velório do Moreno. Aí eu vi você sair num pique, andando rápido, e o Wilson atrás de você. Parece que você deu carona para o Wilson nesse dia. Perfeito. Aí eu liguei pro Wilson depois, falei: Wilson Santos, você não percebeu ainda? Ele falou: o que é? Você não percebeu ainda? Mas não percebeu o que, Antero? O Júlio é candidato a governador, a senadora, deputado federal. É verdade. Ele tá num pique violento aí, mestre. É verdade. É muita vitalidade, chefe. Fiquei feliz de te ver assim. Parabéns. Muito obrigado, e eu quero agradecer o convite e dizer que realmente Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Fiz a cirurgia do transplante de fígado lá em Fortaleza, no Ceará, e foi um sucesso pleno, graças a Deus. Estou completamente restaurado. Aquele Júlio Campos cadavérico, sem sangue no rosto, cansado permanente, desiludido, triste com a vida, como diz, já preparando o testamento depois do transplante, voltou entusiasmado com a vida e com uma nova oportunidade que Deus está me oferecendo, né? De fazer ainda um grande trabalho, não só pela família, como também pelo povo mato-grossense, né? Independente de exercer mandato ou não, a gente pode contribuir muito com o nosso estado. Como você hoje, fora de mandato, Antero, vem contribuindo com o Mato Grosso através da comunicação social, através dos debates livre e democrático, não só nesta emissora, nesta rádio, como também na televisão. Você só me causou um problema, que eu estava dormindo um pouquinho mais, agora sou obrigado a acordar mais cedo para ligar no debate de vocês, né? Você, Edivaldo, Lúcio, na TV Gazeta. Ontem, quando fui dar uma entrevista na TV Gazeta, o Lúcio me perguntou: Lúcio, já vi você hoje de manhã cedo, não precisa, né? Já sei de tudo. Já acompanhei todo o debate lá, porque só que você estava acordando muito cedo, né? Eu estava dormindo melhor um pouquinho, mas agora, né, como todo político curioso, todo cidadão curioso, quer ouvir, né, um debate livre e democrático, como tem sido esse programa novo que a Gazeta lançou, a Record lançou aqui em Mato Grosso. Então eu quero agradecer, primeiro agradeço, e também aos médicos que me deram essa oportunidade na cirurgia, ao doador, que Deus o tenha em bom lugar, né? A pessoa, um jovem motociclista, motoqueiro de... Você sabe quem que é a família? Não pode saber. Pela lei é proibido, né? Você não fica sabendo. Não tem nem quem como doou, né? Não tem. E também a família que fez a doação do rapaz não pode saber para quem foi os órgãos, porque ele doou para mim o fígado, o coração foi para outra pessoa, as córneas dos olhos foram para outra e os 2 rins para outra. São 5 pessoas. Com a morte dele, salvou-se 5 pessoas que estavam vidas novas que estão restauradas. Aliás, agora, bem, Antero, e aí o hospital me informou que não podia. Eu falei como uma forma de agradecer a isso, né? Porque é uma gratidão muito grande que a gente, já que não pode reconhecer a família, nem agradecer a família, falou: olha, eu quero fazer uma doação. Ele falou: então vamos doar para o hospital universitário lá do Ceará, que é o Cantido de Freitas, que faz o transplante pelo SUS gratuitamente para todo cidadão, todo mundo igual. Você tem 3 opções para fazer. Você pode fazer pelo SUS gratuitamente, pelos planos de saúde, né, que você tiver, e particular, como eu fiz particular no Hospital São Carlos, né? Eu optei por fazer com o setor privado. E me ocasionou a oportunidade de fazer uma doação no final da minha
viagem ao Ceará, fui ao hospital, doei não só todo o que me sobrou de material que eu estava usando, né? Como também fiz uma doação financeira para recuperar, restaurar uma sala onde fica a família do doador, enquanto faz tira o órgão que vai utilizar em qualquer outro hospital de Ceará. Ceará hoje é o modelo. Pode ter toda a loucura, o Ciro, os irmãos Gomes, né? Pode ter toda a loucura política, mas ele que paga o Ceará. São pessoas honestas, né? Seríssimo. As obras deles, lá a Copa realmente funcionou. Lá não teve ladroagem, não teve corrupção, não teve nada, porque todos os viadutos ficaram prontos, o estádio foi restaurado e o hospital que eu operei, o São Carlos, foi equipado para a FIFA. Se você vê, você pensa que está nos Estados Unidos. Então, e a central de transplante deles hoje tem avião King Air disponível para ir captar o órgão do lugar mais longe, helicópteros, ambulâncias já equipadas e equipe médica de plantão 24 horas para captar o órgão em qualquer lugar do Ceará e também nos estados vizinhos. Além disso, a lei lá que eles fizeram, quem tira a carteira do Detran e também quem tira identidade lá é obrigado a declarar no próprio documento que é doador. Sendo declarado doador, já tem menos burocracia do que ter que fazer aquela papelada da família toda, autorizar, né? Então o Ceará está considerado, hoje é o maior centro de transplante do Brasil, está equiparando a São Paulo. Júlio Campos. Sim. Seguinte, nós vivemos um momento de política aqui muito conturbado. Situações que eu não vi acontecer ao longo da minha vida pública. Comecei um pouquinho depois de você. Eu não vi acontecer. Eu não vi acontecer isso no seu governo, não vi acontecer no governo Carlos Bezerra, não vi acontecer no governo do Dante, do Vilmar Pérez, de ninguém. Do Jaime, de ninguém. Do Blairo, eu não vi essa grão-polândia, como resolver isso, e ainda vem o Ministério Público agora que é sigilo. Sendo que a sociedade, na minha opinião, tem direito de saber quem é que foi grampeado, quem é que não foi. E quais os membros do Ministério Público que participaram disso também, né? Porque se eles estão com tanto medo assim da apuração, dá para criar uma interrogação sobre isso. Olha, você já tinha visto isso na política aqui? Não, primeiro que esse sistema é novo, né? De grampear, de gravar a pessoa na política. Geralmente que o Serviço Nacional de Informação do governo federal poderia, né, fazer esse tipo de coisa. Serviço de segurança, existia talvez isso, mas na política partidária, na política administrativa nunca houve, né? Pelo menos não tinha conhecimento nenhum político aqui em Mato Grosso, ou muito menos, né? Realmente é um assunto muito sério, que não é para ser, não pode ser investigado com esse afogadilho que está aí, querendo, né, tapar o sol com peneira, né? Nós temos que realmente, a sociedade hoje está muito crítica, né? Hoje o mundo completo. Os políticos que não se adaptaram à nova tecnologia da mídia social, das informações online praticamente, de tudo que acontece, o político não quiser ter uma vida transparente, está fora do processo, porque hoje o mundo mudou por completo. E aqui em Mato Grosso, eu acredito que o governo do estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os órgãos que dirigem a sociedade têm que realmente pôr as claras, por a investigação sem sigilo, sem nada. Isso eu sou a favor, e acredito que vai chegar a descobrir as autorias, quem foram os autores e quem foram os prejudicados, porque por enquanto é boato que foi Muvuca, foi fulana, foi deputada Janaína, foi namorada de fulana. Aqueles nomes lá já estão formados, faltam confirmar outros, né? Que tem mais 700 desembargadores, tem. Eu acredito que todos nós estamos lá nessa. Como o Jaime Campos falou. Não é possível que eu seja tão. Não é possível. Tão insignificante que ninguém gravou na nossa. Sorte nossa que a gente não tem nenhum. Mas, gente, eu preciso só fazer Eu acho que daqui a pouco quem não tiver vai reclamar, né? Mas como? Será que eu sou tão como disse o Maluf, né? Essa lista não é válida. Como que não tem meu nome? Agora a lista do Janot, né? Agora, Júlio Campos, é até difícil de falar com o Júlio Campos, você não sabe chamar ele de senador, deputado, governador, né? Qualquer título pode usar. Então vamos lá, senador. Senador, o senhor, como que o senhor avalia hoje a gestão do governo
governo Pedro Táxi, principalmente o senhor que vem aí de uma longa experiência, passou também pelo Tribunal de Contas do Estado, tem uma percepção da política e uma percepção também de políticas públicas de uma forma muito ampla. Como o senhor avaliou o atual governo? Olha, podia estar muito melhor se ele tivesse uma abertura mais franca de diálogo, de conversação, ouvir mais as pessoas experientes. E ao formar o governo, o erro começou desde o início, quando ele formou um governo individualista, sem ouvir os seus amigos que participaram da sua campanha, os partidos que lhe apoiaram, a sugestão que poderiam receber. Eles, ao anunciar o secretariado, lembra muito bem, né? Nenhum partido deveria indicar nenhum. Enganam-se aqueles que pensam que o deputado Nilson Leitão, ou PSDB, indicou o Permínio para a educação. Não, o Permínio foi participar de um grupo de trabalho e ele gostou do Permínio e resolveu anunciar. Coincidentemente, o Permínio era piada ao PSDB. Depois que ele sentiu que estava com dificuldades, tendo um relacionamento difícil com a Assembleia Legislativa, ele resolveu essa abertura no final do ano passado, né? Convocando algumas pessoas políticas para participar do governo. E eu falo assim, bem livre, bem sincero, porque o DEM não tem nenhum secretário de Estado filiado no nosso partido. E nunca fomos chamados também para indicar, nem para participar. Há um cidadão do DEM que foi nomeado presidente do Intermate, agora no final do ano passado, que era do PSB. Por sinal, uma figura extraordinária. Eu conheço muito competente, o Cândido Teles. Cândido Teles, que foi deputado pelo PSB, um deputado em exercício, e filiou conosco na eleição municipal para apoiar o Sandro lá em Barra do Garças, numa disputa com o atual prefeito Beto Farias. O que ocorreu? O governador o conheceu, viu a competência dele, que ele é um homem da antiga Embrapa, né? Foi ex-presidente da Embrapa. Quer dizer, então, um homem que tem muita experiência nesse campo, ele convocou ele também sem indicação, não foi indicação do DEM, foi uma convocação técnica, coincidentemente, da nossa aliada. Particular, então, né? Não foi eu acho que o Pedro agora, vindo essa situação, resolveu abrir mais, conversar, mas nós já perdemos muitas pessoas boas, aliados da primeira hora, que participaram do Comitê Central da campanha, no dia a dia, que hoje já não estão mais no seio governamental, como o professor Oswaldo Sobrinho, era do PTB, Chico Galindo, do PTB, Piveta, era do PDT, o nosso companheiro Percival Muniz, de Rondonópolis. Então, muita gente que estava lá no Comitê Central. Você não quer falar porque é irmão, mas o Jaime Campos. O Jaime Campos, mas o Jaime ainda está ao lado, dizendo quem perdeu. Que não está mais ao lado do atual governador, participando do dia a dia. O Jaime ainda está, porque, com consequência, nós temos, você sabe que a nossa linha. Eu pensei que perdeu no sentido de ter no governo. Não, hoje já não estão mais. Esse pessoal que citou já não participa, não vem no dia a dia do governo, não dá sugestão. Pela sua experiência, há tempo ainda de rever tudo isso? Veja bem, governo é governo. Ele, qualquer governador, qualquer administração, ele tem 30% de apoiamento na sociedade. 70% é contra, mas 30% a favor. Então, num processo político eleitoral, se ele for disputar uma reeleição, ele já sai, não resta dúvida, com 25% a 30% é certeza. Ele tem muita chance, se daqui para frente ele fizer um reentrosamento político, como ele está se esforçando para fazer, né? Não sei se vai dar certo. E fazer com que a sua administração deslanche, concluir as obras que está em andamento e também lançar algumas obras importantes que ainda pode ser começada e que dá um visual do governo, de ver um governo atuante, ele pode até recuperar e ter chance de ganhar uma eleição, porque o quadro dos opositores também está muito fraco. Por enquanto, a oposição de Mato Grosso está muito desminguelado. Você não vê um quadro forte, porque na eleição, por exemplo, eu vou citar uma sucessão. Não, você deu uma entrevista que eu li a entrevista sua e achei a entrevista sua muito inteligente, muito realista. Perfeito. Que os grandes nomes que poderiam disputar na base do governo. Mauro Por Mendes enquanto e estão Campos. na base do governo. São dois aliados que ainda estão junto com o governador, que é Jaime Moro. Nós vamos conhecer. Os outros candidatos lembrados são bons candidatos? São. Tem possibilidade de crescer? Tem, como o tipo do conselheiro Antônio Joaquim, do senador Hélio Fagundes, do vereador Lúdio Cabral, todos
tem potencial de crescer e disputar uma eleição majoritária de governador. Mas os dois fortes que teriam uma competição para valer e possivelmente até poderiam ganhar as eleições, que agregaria grande força da atual oposição apoiando, Inclusive Jaime e o Mauro, né? Sim. Inclusive da oposição. Na hora que o Mauro Mendes falar que é candidato, Ele vai já a aliado. oposição inteirinha marcha para ele. Perfeito, é um Na hora que o Jaime falar que é candidato, a oposição inteirinha marcha pro Jaime. É verdade. E o Pedro Táxi, eu já ciente disso, eu mesmo já conversei com ele, expus a ele, olha, governador, por sinal, o senhor tem que... Ele me chamou por causa dessa entrevista. Então o senhor... para conversar sobre essa entrevista que eu dei. Eu falei, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que se o senhor descuidar, tem dois grandes aliados, o senhor ainda em partidos que estão agregados ao senhor, que são os dois grandes rivais, porque a oposição ainda não definiu um quadro forte para... Mas são dois partidos, tanto o DEM quanto o PSB, nível nacional, querem majoritário em Mato Grosso, né? A gente... É uma aspiração nacional. Inclusive o senhor está sendo convocado aqui a ser no mínimo deputado federal. O Zé Pino falou aqui numa entrevista pro Paulo Coelho. Veja bem, mas o Zé, meu amigo, gosta de mim, sabe que eu sou um deputado leal e atuante, né? No Congresso. Não sou de estar usando toda hora a tribuna, mas faço um trabalho bom nas comissões, principalmente trabalho então, de comissão. Ele disse aqui que o Jaime Campos deve ser candidato a senador ou governador, porque tem potencial para isso. Mesmo, tem. E cá para nós tem mesmo. Tem. Né? Se o Jaime for candidato a senador, as pesquisas já indicam, a pesquisa do Popó. Ele é favorito. A pesquisa do Popó. Ele é favorito, né? Ele e Blair Maggi. Blair e Jaime Campos. Exatamente. Né? Então, assim, se ele for candidato a senador, ele é fortíssimo. E se ele for candidato a governador, também é forte candidato. Não vejo essa pretensão do Jaime, confesso com sinceridade, Antero. Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Jaime pode também ele não descarta, né? A possibilidade, você sabe como que Jaime fica que nem água no poço, né? No fundo do poço, quietinho. No momento, se tiver a oportunidade, né? Ele pode colocar seu nome à disposição, uma disputa, eventual disputa, né? Não tanto de governador, que hoje voltar a ser governador não é fácil, você sabe. Você já passou pelo Poder Executivo como chefe de Casa Civil, secretário de Comunicação, sabe que os tempos são outros, né? Hoje o cargo de governador é muito espinhoso. É verdade. Idem que nós... Então prefeitura nem se fala, pior ainda, porque hoje quem manda numa prefeitura é promotor de justiça o dia inteiro enchendo sua paciência, é auditor de Tribunal de Contas, você não pode fazer nada, você é um escravo. E é verdade. O Ministério Público. Você vê aqui o nosso BLT. O microfone do Mauro fica bom. Você vê outro problema do BLT, você até debateu ontem isso. Não é possível. Já gastou-se R$1 bilhão e tantos reais. Dizia o finado Mário Covas, que foi meu colega, eu fui presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. E fiquei até inibido, porque o meu vice-presidente era o senador Mário Covas, que era uma expressão nacional, homem de 8 mil de votos, e eu, senadorzinho de 300 e poucos votos. Quer dizer, fiquei meio conturbado, porque eu respeito, né, a fama do Mário Covas. E ele dizia, na Comissão de Infraestrutura, a obra mais cara é a obra parada. É um crime ficar. No Brasil, naquela época, tinha muitas obras paradas lançadas pelos governos. Grande Mário Covas, saudoso a memória. Eu tive uma experiência muito grande viver com ele e com o Fernando Henrique. Confesso sinceramente, entre os dois, eu era mais Mário Covas, assim, pela postura, pela posição, do que o Fernando Henrique, era meio dúbio em certas decisões. Eu fui no PSDB, eu acho que o maior dos tucanos foi Mário Covas. É Mário Covas, eu também concordo plenamente. Dois homens da oposição a mim, que eu admirava, era Mário Covas e o próprio doutor Ulisses Guimarães, que era um homem firme. Uma vez eu tive um problema um incidente comigo, o Ulisses Guimarães, no aeroporto do Rio de Janeiro, o Ulisses Guimarães foi firme, né? Como presidente da Câmara, falou: deputado é deputado, imunidade é imunidade, desrespeito não aceito com nenhum parlamentar. E exigiu, naquela época, a remoção e a demissão de uma policial federal que, desobedecendo pelo protocolo, naquela época, e hoje ainda é, o cidadão que tem passaporte diplomático não sofre revista, porque ele numa missão, eu ia numa missão oficial da Câmara e com o passaporte vermelho, né, que é exclusivo de parlamentares, de governadores, de autoridade constituída, né? E a mulher fez eu retornar e, além disso, veio com a maior estupidez, me empurrou e aí foi uma ofensa, né? Eu fui obrigado a retrucar com agressividade. Então o doutor Ulisses era homem de tomar posição.
Então eu acredito que acabaram. Hoje está difícil a eu me lembro do tipo de eu Mário me lembro Covas. do doutor Ulisses, né? Tava na sala, não que fosse íntimo dele era o Dante. Sim, claro. Eu me lembro dele ligando pro ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Rafael Maia, na Constituinte. Eu era deputado constituinte, você foi colega nosso. Ele dizia o seguinte: o ministro, presidente do Supremo, ministro, eu ouvi um boato, vocês estão falando em autorizar não sei o que, etc e tal, papapá. Aí ele falou, não, é só um boato, né, pá? Quer dizer, o presidente da Câmara tinha autoridade para dar pito no ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, hoje o presidente da Câmara é visto como um bandido, né? Mas sim, então, nesse caso aí, continuando terminando a sua pergunta, que foi, né? Eu acredito que os tempos são outros e temos que aguardar, porque pode recuperar, sim. O governo ainda pode recuperar. Você acha que a máquina pode fazer a diferença aí? Porque sim, com certeza. Não se subestima geralmente a máquina. Eu experiência própria minha. Eu disputei 2 eleições contra governadores e prefeitos em exercício. Disputei com o confinado ex-governador Dante Oliveira, que Deus o tenha em bom lugar. Eu estava ganhando eleição até agosto. De agosto a outubro eu fui derrotado. A máquina do governo funcionou. Tinha um projeto PADIC, né? A equipe do Dante saiu fazendo os PADIC no interior e isso liquidou comigo. O governo do interior aqui na capital sabia que perderia, porque o Dante era um mito. O Pedro Táxi hoje tem o Pró Família. Seria o PADIC do Pedro Táxi, que não é um sei programa esse programa Pró Família vai dar problema na Justiça Eleitoral. Esse já deu para Cássio Cunha na Paraíba, né? Não, esse programa Pró Família vai dar problema na Justiça Eleitoral. O governo tem esse programa aí e tá apostando muito no Pró Família. Esse programa Pró Família, transferência de renda. E o Pedro melhorou muito nesses últimos dias no seu relacionamento com a classe político, e porque ele já percebeu que sem a política ele não consegue reeleger. E o DEM, como é que tá nessa história toda, nesse relacionamento? O DEM está aguardando, nós estamos aguardando também uma posição nacional, né? Primeiro, se o Rodrigo Maia assume a presidência da República, que eventualmente pode assumir, dependendo do processo de Brasília, né, dos acontecimentos lá no Congresso Nacional, ele é o sucessor natural e pode assumir por 6 meses e depois ser reeleito e ficar na presidência e candidatar à reeleição. Já há uma tese disso. Eu ontem conversei com a equipe nossa de Brasília, com o nosso dirigente maior. O PSB reunido ontem em São Paulo, o Geraldo Alckmin tá com medo. O nosso amigo, o próprio Tasso Gereissati já lançou ele como candidato ao presidente da República, né? Já passou e ficar os 18 meses restantes, o ano e meio restante aí. Que, aliás, o Brasil precisa um mínimo de unidade. Não dá mais para continuar. É verdade. E o Rodrigo tem essa habilidade. Nessa estabilidade política. Vocês leram a Veja? Não. Não? Eduardo Cunha vai fazer a delação e pega principalmente Michel Temer e Rodrigo Maia. Né? Pode ser. Aí muda o quadro, né? Mas a tese do Jaime Campos tem que ver não é possível que num país de 200 milhões de habitantes já não vai ter uma pessoa honesta para assumir a presidência da República, não é possível. Não, mas o problema não é ter uma pessoa honesta no país, o problema é ter uma pessoa honesta na linha sucessória. Tô falando, né? Eu acho que o Rodrigo é honesto. É honesto, eu não acredito. Bastante. Tanto que ele foi prefeito do Rio de Janeiro 12 anos e não tem um processo. É muito correto. O Rodrigo Maia tá a origem dele é muito boa. Ele era homem que veio da formação do Leonel Brizola. Senador Júlio Campos, tem uma acusação contra Brizola. Infelizmente, rádio, o senhor é dono de rádio, dono de televisão, dono de tudo. Infelizmente, rádio tem um negócio de tempo. A gente tem que parar uma hora a entrevista. Meu Deus, não falamos nada. Nem falamos nada. Não, vamos marcar, já vamos marcar pra semana que vem. Não, mas aí não pode ser de 5 minutos. Senão eu não consigo nem tomar o banho cedo. Meia hora, senador. Foi 30 minutos, senador. Não é possível. É que o papo é muito bom. Que nem o Lúcio Só falou, já acabou, mas não é possível. Olha, não vai fazer eu pôr um terno gravado. Fazer uma pergunta, hein? Mas eu tenho uma pergunta ainda pro senhor. Não dá pra política perder essa alegria, essa experiência, essa vitalidade, capacidade, né? Essa vitalidade, essa leitura de Mato Grosso. Pra que vem Júlio Campos? Vem para deputado estadual, federal, senador. Você conhece Eu não vou perguntar o nosso cientista. Não, Deus me livre. É para outros, né? Já não temos a necessidade, né? Nem paciência para enfrentar greve de professores, problemas de greve de polícia. Não, polícia. Não, é difícil o cargo, é muito difícil, né? Quem já passou por lá. Se fizer tudo certo, sai daí com 18 processos. E com os bens bloqueados, né? Veja bem, o que ocorre, Antério? Eu até estou disposto a colocar meu
na disposição, mas vai depender do quadro, né? Do momento, porque o próprio senador Jaime Campos, que é meu irmão, acha que não devo entrar, porque tem alguns outros compromissos. O que o ideal para nós, segundo Alfredo Mota Menezes, seria uma Assembleia Legislativa constituída por Júlio Campos, Antero de Barro, ele citou vários nomes de políticos experientes que poderiam ir para a Assembleia Legislativa para poder esse nível dar uma limpada e uma reoxigenada na Assembleia, com políticos experientes, sérios, que pudessem, né, honrar o Legislativo mato-grossense. Eu até gostei da ideia, né, e não descarto essa possibilidade. Estadual, então. Se tiver que ser candidato, eu preferia ser aqui do estado, ou deputado estadual, ou até vice-governador. Isso seria muito bom. Estado, sem compromisso, só apenas para porque eu acho o seguinte, eu sempre defendi isso, Júlio, que eu defendia com o Dante, perdi vários debates com o Dante internamente no PSDB. Quando eu fui candidato a governador e o Dante é senador, lembro, eu pedi pro Dante para a gente não ser candidato a governador, porque nós íamos perder, a gente sabia que ia perder. Fazer um chapão. E defendi com ele que ele também não fosse candidato a senador. Eu falei, Dante, vamos nós todos sair para estadual. A gente vai fazer 6 ou 7 deputados estaduais. Comanda o estado. E vamos mudar a Assembleia. Quer dizer, não haverá mudança em Mato Grosso se não houver mudança na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mas se eu voltar... Júlio Campos para deputado estadual. Obrigado, Júlio. Vamos ver. Quem sabe Deus me permite essa chance. Pois é. E aí vem aquela música, Júlio. Hoje renova uma musiquinha nova, né? Muito obrigado.